Hare Krishna, bom dia. Hare Krishna, Sundarang Devidasi, Parikshit Marcelo Magalhães, reverências, minhas reverências a todos, minhas reverências Prabhu, Paravyoma, fazendo alguns ajustes necessários aqui para começarmos. Vou deixar aqui, porque estou vendo que o Hari está se preparando para dar um grito de guerra. Ok, então vamos lá. Krishna Chaitanya Prabhu Oya Koromore Toma Bhima Kiroyalo Jagata Sansara Achita Pavana Reto Tavavatara Osama Patita Prabhu Napai Veya Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Babalo Kana Koro Ami Borodo Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Babalokana Koro Ami Borodo Goya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Vale Pai Chaitanya Nita Goya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Vale Pai
Ahaswarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Yoga Sri Jiva Prabhu Lokana Ahaswarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Yoga Sri Jiva Prabhu Lokana Doyakoro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narotamoda Doyakoro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narotamoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodananda Raja Janaranja Yashodanandana Raja Janaranja Yamuna Pira Vanapchari Yamuna Pira Vanapchari Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Gora Premarandi Haribo Jai
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus, Narayana, Anara Naranarish, o ser humano mais elevado. A mãe Saraswati é deusa da sabedoria. E a Srila Vyasadeva, o autor. E Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamas Loka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishriyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina seu bem último de todas as pessoas e de todos os seres. Ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishneswadamopagate dharma gyanadhibisaha kalo nasta drisham mesha puranarko dunoditaha. Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Sr. Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam a sua visão do Sr. Krishna, devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Ok, então vamos à leitura. Srimad Bhagavatam é o terceiro canto, capítulo 32, verso 22, emaranhamento em atividades fruitivas. Emaranhamento em atividades fruitivas. Então, canto 3, capítulo 32, o verso que eu estou meio na dúvida, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, verso 22. Então vamos lá. Tasmat tvam sarva bhavena bhajaswa parameshtinam taguna shraya bhaktya bhajanya padam bhujam. Tasmat, portanto, tvam tu devahuti. Sarva Bhavena, com êxtase amoroso, Bhajaswa, adora Parameshtinam, a suprema personalidade de Deus. Tat Guna, as qualidades do Senhor, Ashrayaya, ligada a Bhaktya, pelo serviço devocional, Bhajanya, adoráveis. Padam Bhujam, cujos pés de lótus. Me lembrou um devoto muito querido aqui no Rio, devoto estrangeiro, Charanambudya. Nunca mais ouvi Charanambudya. Minha querida mãe, portanto, aconselho-te a te refugiares na suprema personalidade de Deus, pois seus pés de lótus são dignos de adoração. Aceita isto com toda a devoção e amor,
pois assim poderás situar-te em seu serviço devocional transcendental. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. Às vezes, usa-se a palavra paramesthinam em relação com Brahma. Paramesthi significa a pessoa suprema, assim como Brahma é a pessoa suprema dentro deste universo. Krishna é a personalidade suprema no mundo espiritual. O senhor Kapila Deva aconselha sua mãe Devahuti aconselha sua mãe a refugiar-se nos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Krishna, porque isto é compensador. Este verso não nos aconselha a refugiarmos-nos em semideuses, nem mesmo nos que ocupam as posições superiores. Como Brahma e Shiva, que são os semideuses mais elevados, né, dentro desse universo. Devemos refugiar-nos na divindade suprema. Sarva Bhavena quer dizer com êxtase pleno de amor. Bhava vem a ser a fase preliminar de elevação antes da consecução de amor puro por Deus. Afirma-se na Bhagavad Gita que Buddha Bhava Samavitaha, alguém que tenha atingido a fase de Bhava, poderá aceitar os pés de lótus do Senhor Krishna como dignos de adoração. A mesma coisa o Senhor Kapila aconselha aqui a sua mãe. Outra fase também significativa neste verso é Tadgunashrayaya Bhaktya, significando que a prática de serviço devocional a Krishna é transcendental, não é atividade material. O mesmo é confirmado na Bhagavad Gita. Aqueles que se ocupam em serviço devocional são tidos como situados no reino espiritual. Brahma Bhuyaya Kalpate. Eles situam-se imediatamente no reino transcendental. Serviço devocional em plena consciência de Krishna é o único meio de o ser humano alcançar a perfeição máxima da vida. Serviço devocional em plena consciência de Krishna é o único meio de o ser humano alcançar a perfeição máxima da vida. É muito simples, né? Se ocupar em serviço devocional. Né? Não é assim um serviço, trabalho forçado em campo de concentração.
Não, é um serviço devocional, com devoção, com afeição, com amor, né? Serviço devocional, né? É, reciprocando sentimentos amorosos com a suprema personalidade de Deus, né? Então, isso nos leva à perfeição máxima. É esta a recomendação, não é nada assim complicado, né? Como Srila Prabhupada costumava dizer, né? Qual é a dificuldade? É esta a recomendação feita nesta passagem pelo senhor Kapila à sua mãe. Portanto, interessante que, assim como Arjuna estava ali nos representando, né? Se colocou na posição de uma alma condicionada, confusa, iludida, aflita, cheia de ansiedade e lamentações, e se iluminou, né, ouvindo e aceitando as instruções de Bhagavan, né, o bem-aventurado Senhor Krishna. Da mesma forma, mãe Devahuti, ela, mesmo sendo a mãe, mesmo tendo dado nascimento à suprema personalidade de Deus, o Senhor Kapila, né, ela também está, né, se colocando na posição de uma entidade viva comum, recebendo à luz os ensinamentos, né, para dissipar a escuridão e a ilusão do mundo material, né, a falsa identificação com o corpo material, a falsa identificação com o temporário, com o impermanente, né, e se iluminando com o seu próprio Filho, que é a suprema personalidade de Deus. Eliminando todas as aflições, a angústia, as lamentações, a ansiedade, né? Que é típica do condicionamento material. Portanto, Bhakti é nirguna, isento de todas as máculas de qualidades materiais. Né? Então, é importante aqui, né, entendermos que nirguna, apesar de, em muitos contextos de textos e assim, palestras, né, ensinamento, e muitos ensinamentos que aparecem em muitas literaturas e muitos discursos, né, o conceito nirguna, muitas das vezes, ele é apresentado num contexto de que, né, o mundo, a transcendência, o mundo espiritual, o reino de Deus, é nirguna, é sem qualidade, é sem variedade. Se isso fosse verdade, o mundo material, que é uma esfera inferior, que é um reflexo pervertido do mundo espiritual, como que um reflexo do mundo espiritual tem variedade, tem diversidade, tem qualidades, e a origem é sem qualidade, é amorfa, impessoal. Né? Mas existem muitos discursos que fazem essa afirmação, né? E o público leigo, ignorante, né, não tem, assim, background para poder refutar, né, essa afirmação que não tem lógica, que não tem, assim, que não tem fundamento. Então, quando os Vedas apresentam esse conceito de nirguna, o que os Vedas querem dizer com nirguna, né, é que a transcendência, o reino de Deus, é sem qualidades materiais. Como foi muito bem aqui colocado por Srila Prabhupada em seu comentário. Embora o cumprimento
de serviço devocional pareça semelhante a atividades materiais, e isso é bastante interessante, né? Porque isso, muitas das vezes, pode, pode e, e acontece, é muito comum, né? E as pessoas, o leigo, ele fica confuso, né? Assim, ele não sabe distinguir, né? O que é uma atividade material ou uma atividade espiritual de um espiritualista devocional, um bhakta, né? Ou um Vaishnava. Então ele vê o Vaishnava, né? Pegando em dinheiro, né? Vendendo mercadorias, né? Limpando, né, o templo, limpando sua casa, trabalhando, né, se exercitando, comendo. Então o leigo ele fica confuso, né? Ele fala, mas qual é a diferença, né, de vocês espiritualistas Vaishnavas, né, e de um materialista, um ateísta, né? Vocês trabalham, vocês comem, vocês lidam com dinheiro, vocês dirigem carro, andam de avião. Qual seria a diferença então? Né? Mas a diferença, ela já foi explicada em muitas passagens das Escrituras, né? E principalmente no Bhakti Rasamrita Sindhu por Rupa Goswami. Né? Nós somos Rupanuga, nós somos seguidores de Rupa Goswami, né? Um Swami que foi discípulo direto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a própria Suprema Personalidade de Deus. E o que Rupa Goswami diz no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2, 187, Iha Yasyaharer Dasye Karmana Manasagira Nikhilasu Api Avhastasu Divamukta Sauchate. Então, Rupa Goswami, ele traz esse ensinamento, muito, assim, esclarecedor, tirando, limpando, dissipando definitivamente essa confusão do leigo, né? De que não saber distinguir que é atividade material, atividade espiritual, porque ele vê que o espiritualista Bhakta, Vaishnava, né, se ocupa em atividades materiais. Então o Rupa Goswami diz assim: quem age em consciência de Krishna com o corpo, mente, inteligência e palavras é liberado, mesmo enquanto dentro do mundo material, embora possa ocupar-se em muitas atividades aparentemente materiais. Então, né, nós temos que... O mais importante não é o que os olhos veem, mas que os olhos do conhecimento veem, né? Chakshu Shastra. Então, o espiritualista, ele é treinado para ver o mundo e perceber o mundo através dos olhos das Escrituras. E aqui está um exemplo que Rupa Goswami nos traz. Muito interessante, né? Quem age em consciência de Krishna com o corpo, mente, inteligência e palavras é liberado, mesmo enquanto dentro do mundo material, embora possa ocupar-se em muitas atividades aparentemente materiais. Né? Aí alguém diz assim, fala assim: ah, mas isso é o devoto puro. Se fosse o caso, Rupa Goswami, né, não deixaria isso oculto, né? Porque esse conhecimento não é ocultismo,
Não é esoterismo, isso é um conhecimento explícito, exotérico. Né? Não há, assim, não tem essa coisa de... Não tem nada secreto aqui. Isso é, um conhecimento, isso é a nossa herança. Então, se fosse o caso, ele deixaria explícito. Né? Isso significa que está implícito que mesmo um devotinho que começa hoje ocupando o seu corpo, mente, inteligência, palavras e palavras, é liberado. É liberado. Né? É claro que esse nível de liberação ele vai avançando de acordo com o avanço de sua consciência. Tá? Por quê? Mas uma vez que ele começou a prática de Bhakti Yoga, tá? Essa prática vai se intensificando e ele vai se ocupando cada vez mais. Mas o primeiro passo que ele dá nessa jornada da Bhakti Yoga, esse primeiro passo já é liberação, já é um passo liberado. Então, continuando o significado de Srila Prabhupada. Então, deixa eu voltar aqui para a gente pegar o raciocínio, o contexto, né? Então, portanto, Bhakti é nirguna, isento de qualidades, isento de todas as máculas de qualidades materiais. Então, nirguna significa isento de todas as máculas de qualidades materiais. Isso significa, né, que isso significa a presença de qualidades espirituais. Saguna. Embora o cumprimento de serviço devocional pareça semelhante a atividades materiais, ele nunca é saguna, ou seja, contaminado por qualidades materiais. Tat gunashrayaya quer dizer que as qualidades transcendentais do Senhor Krishna são tão sublimes que não há necessidade de desviar a atenção para quaisquer outras atividades. Porque, né, as atividades de Krishna são passatempos, são lilas, porque o Senhor Supremo... Por que essa expressão passatempos, né, lila? Porque tudo que ele faz não é por obrigação, não é por dever, não é trabalho. Né? Deus não está trabalhando. Né? Deus não está fazendo uma atividade obrigatória. Né? Tudo para ele é uma lila, é um passatempo, é uma diversão. Ele é o Bhoktaram, ele é o supremo desfrutador. Ele está desfrutando qualquer coisa. Mesmo que, né, mas e aquela, né, aquela matança do Senhor Nishihadeva, do demônio, matando o demônio Hiranyakashipu? Isso também é passatempo? Isso é desfrute? É. As pessoas acham que ele está matando, né, está rasgando o demônio. Oh, meu Deus! Isso não é passatempo. Ele está desfrutando, isso é desfrute. Né? Mas aquela matança do demônio Urava, naquela guerra, né? E quando a esposa, né, de Sr. Ramachandra, Sita, foi raptada, né? Aquela aflição, aquela angústia de Ramachandra, aquilo é passatempo? É passatempo. Ele está desfrutando. Ele é o Bhoktaram. Bhoktaram. Ele é o supremo desfrutador. Tudo é desfruto, tudo é passatempo. Né? Nada o afeta. Krishna não fica, né, afetado de forma aflitiva. Deus não tem problemas psicológicos que tem que sujeitar a um programa de 12 passos para poder se ajustar. Isso não existe. Deus não tem paranoia, neurose, ansiedade, sofrimento, angústia. Não. Ele é bem-aventurado. Ele é Atmarama. Ele está sempre satisfeito em si mesmo.
Então, é, então as atividades de Krishna, né, elas são bem-aventuradas. Ananda, né, elas são assim, plenas de bem-aventurança, de prazer. Então nós não precisamos de nenhum outro subterfúgio. Seu comportamento com os devotos é tão elevado que o devoto não precisa desviar sua atenção para nenhuma outra espécie de adoração. Então não precisamos adorar, né, os antepassados, espíritos no cemitério, fazer cerimônias, né, nos cemitérios, adorando os espíritos, as almas penadas, né? Não precisamos adorar nem mesmo os semideuses, nem mesmo Brahma, nem Shiva, nem Durga, nem Saraswati, né? Nenhum semideus. A adoração a Krishna, já como ele é a origem, como ele é a árvore de toda a existência, ele é a raiz da árvore de toda a existência. A adoração a Krishna é regar a raiz dessa árvore. Então toda a existência, todos os seres, todas as espécies de vida, né, são beneficiados. O serviço devocional, a Bhakti Yoga, né, é é o maior serviço prestado para todas as espécies de vida. Todas as espécies de vida. Porque nós estamos regando a raiz da árvore de toda a existência. Krishna, Bhagavan, o bem-aventurado Senhor. Conta-se que a demoníaca Putana veio matar Krishna, envenenando-o. Mas como Krishna sentiu prazer em mamar de seu seio, ela recebeu a mesma posição que a mãe dele. Olha só, isso aqui é desconcertante, né? Mas Deus é absoluto, Krishna é a verdade absoluta, Bhagavan, né? Ele é o possuidor de todas as opulências, né, místicas, todas as opulências místicas. Então, todas as suas atividades, né, são místicas, é misticismo, né, assim, transcende, extrapola, né, os limites dos conceitos e da experiência material, empírica, extrapola, é atíntia, é inconcebível. Sendo inconcebível, por quê? Por que inconcebível? Porque ele é absoluto. Absoluto. Então, o absoluto, né, não existe nada que seja impossível para ele. Né? Então, o fato dele, um bebezinho, sendo um bebê, né, não quer dizer que ele precisa, para ele ter seus poderes, para Deus ter seus poderes, sendo um bebê, ele tem que amadurecer, crescer. Não. Né? Mesmo como bebê, né, ele continua sendo a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, o Senhor de todas as opulências místicas, a verdade absoluta, o Purushottama, né, a pessoa original, né, o Swatantra, o supremamente independente, e assim vai. Bebê. Né? Então, quando a demônia Putaná, né, que botou veneno no seu seio, deu de mamar a Krishna, né, então qual era a intenção dela? A intenção dela, né, ela estava prestando ali uma atividade desfavorável ao serviço devocional, né, como também o Rupa Goswami, né, nos ensina no Bhakti Rasamrita 5, né? Amyabhilashita Sunya, Amyabhilashita Sunyam, Yana Karmadya Anavritam. Então, ela estava prestando ali uma atividade desfavorável ao serviço devocional. A intenção dela era de envenenar Krishna. Ela colocou um veneno de cobra poderosíssimo no seio.
E ela queria matar Krishna. Ela queria matar Deus, assim como os materialistas, né? Querem matar Deus, né? Deus está morto. Hã? Religião, ópio do povo. Então, mesmo com essa intenção de matar Krishna, ela deu de mamar para Krishna. O ato, Krishna considerou, né? Krishna também considerou a intenção dela perversa, né? A intenção de matá-lo, né? Então, mas quando ele considera, né, um ato positivo, que ela deu de mamar para ele, que foi um ato materno, ela deu o seu leite, mesmo envenenado, mas ela deu leite para a Suprema Personalidade de Deus. Olha só, agora vamos prestar atenção aí, né? Vamos prestar atenção como que Krishna ele ele assim, como é que ele se conduz, né? Qual é a psicologia de Krishna? Olha só, olha como é que é a psicologia de Deus, como ele se conduz mentalmente e emocionalmente, né? Embora Putaná estivesse numa forma demoníaca, né? Mas é uma diva, é uma alma espiritual, e toda alma espiritual é uma parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, e é de ver a Swarupahaya Krishneira Nityadasa, é um Nityadasa. Toda alma, independente do corpo, da forma, né? Da forma, da cobertura externa, se é demoníaca, né? Se é divina, isso é externo. A alma em si, toda a alma é um servo eterno de Deus, é um filho de Deus. Então, Krishna, né, ele não é aquele Deus, né, que joga o seu filho no fogo eterno do inferno. Que isso? Que pai é esse? O pai não tem. O pai não guarda. O pai não tem ódio do filho, né? Ele fica assim aborrecido por uma ação, assim, uma ação que o filho comete que não é uma ação positiva, né? Não é benéfica para o filho nem para ninguém, né? Então ali ele corrige com energia, né? Mas não quer dizer que ele tem ódio do filho, né? Que ele quer matar o filho e jogar o filho no fogo eterno do inferno. Isso não é Krishna. Krishna não é esse pai, né? Krishna é pai. Ele fica zangado assim com certas atividades, né? Inadequadas, impuras, né? Então ele corrige, ele pune para corrigir. Mas no caso de Putaná, ele matou Putaná. Então, a ação dele ter matado Putaná, pronto, ele ali já puniu, né? Ali já foi considerado a punição devida dela, do ato pecaminoso, dela querer envenenar Krishna, né? Então, esse ato de que ela é morta por Krishna, purificou, ela já pagou todos os seus pecados, né? E ele deu a misericórdia a ela, por ela ter dado seu seio, dado seu leite de mamar para ele, né? Ele elevou o Putaná ao status de mãe de Krishna. Isso é Krishna, isso é o Pai, isso é Krishna, todo misericordioso. Portanto, os devotos oram que, se mesmo uma demônia que quis matar Krishna obteve tão excelsa posição, por que deveriam eles recorrer a alguém além de Krishna para desenvolver seu apego adorável? Há duas espécies de atividades religiosas. Uma que visa ao avanço material e outra que visa ao avanço espiritual. Então, isso nós entendemos que há uma gradação religiosa, né? Ou seja,
A religião, ela é uma só. Assim como, vou pegar aqui uma disciplina qualquer, aleatória, a matemática é uma só. Né? Então tem a matemática, né? No começo dos estudos, lá no primeiro ano do primário, né? Então tem a matemática no estágio secundário, tem a matemática no nível médio, tem a matemática no nível superior, né? E tem a matemática na pós-graduação e assim vai. É a mesma matemática. A religião é uma só. Só que existem gradações, estágios de desenvolvimento. Então, a religião, né, ela começa com desejos e propósitos materiais. Mas aí, à medida que, né, a pessoa ela vai evoluindo na sua prática religiosa e na sua busca pela origem, pela essência, ela já começa a adentrar a espiritualidade, a metafísica, o misticismo. E aí ela começa, então, né, a prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, né, não para obtenção de bens materiais, mas para desenvolver o amor a Deus. Aí é o estágio máximo. Né? Então, onde eu parei? Portanto, tá, há duas espécies de atividades religiosas. Uma que visa o avanço material e outra que visa ao avanço espiritual. Refugiando-nos aos pés de lótus de Krishna, somos dotados de ambas as espécies de prosperidade, material e espiritual. Por que então deveríamos recorrer a algum semideus? Porque você adorando a Krishna, não é que você vai ficar, né, não é que você vai ficar carente de recursos e bens materiais. As pessoas têm esse medo, né? Ah, mas se eu praticar vida espiritual, se eu adorar Krishna, eu vou ficar, né, empobrecido, vou ficar na miséria, eu vou ser, né, eu vou ser vítima do flagelo, eu vou perder os meus bens, os meus recursos. Como é isso? Né? Se Krishna ele é absoluto, então ele é pleno de todas as opulências. Ele é pleno de todas as opulências. Né? E tem um verso aqui no Bhagavad Gita, né? Eu acho que é 15, 16, 18, 57. 18, 57, vamos lá. 18, 57. É ele mesmo. Chetasa sarva karmani mai sanyasya matpara buddhi yogam upashritya matita satatam bhava. 18:57. Em todas as atividades, olha só, olha, prestem atenção, né? Como Krishna aqui ele está expressando um estado de espírito, uma mentalidade paternal. Paternal. Em todas as atividades, dependa simplesmente de mim e trabalhe sobre minha proteção. Olha só. Em todas as atividades, dependa simplesmente de mim. Simplesmente? Dependa simplesmente de mim e trabalhe sobre minha proteção. Em tal serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Em tal serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Eu vou ler de novo. Em todas as atividades,
dependa simplesmente de mim e trabalhe sob minha proteção. Quer dizer, ninguém vai ficar, né, à margem. Ninguém vai ficar desprotegido, porque é um espiritualista, vai perder tudo, vai perder sua, ninguém vai perder a sua casa, a sua moradia, né? Ninguém vai perder o seu trabalho, seus bens, seus recursos, sua alimentação, sua saúde. Não! Cristo a protege, Cristo é Pai, Cristo é a suprema personalidade de Deus. Em todas as atividades, dependa simplesmente de mim e trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Simples assim, né? Então não precisamos adorar outros semideuses, fantasmas, espíritos, os ancestrais, né? Uma pedra, a natureza. Basta adorar Krishna, que é a raiz da árvore de toda a existência. Se você rega a raiz, né? Toda a existência, todas as espécies de vida são beneficiadas. O serviço devocional é o maior serviço que se pode prestar, né? Não só para a humanidade, mas para todas as espécies de vida, seres animados e inanimados. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci da mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Então a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamire. Namaste Guru Hasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodadista Siddhanta Nasime. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamire. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavaj Paschata Deshatarine. Tasmatom Sarva Bhavena Bhajaswa Paramestinam Daguna Shrayaya Bhaktya Bhajanya Padam Bhujam. Minha querida mãe, portanto, aconselho-te a te refugiares na suprema personalidade de Deus, pois seus pés de lótus são dignos de adoração. Aceita isto com toda a devoção e amor, pois assim poderás situar-te em serviço devocional transcendental. Então, o serviço devocional não é para ser executado por obrigação. Ele não vai te levar. Esse serviço por obrigação não é devocional e, portanto, não vai te levar ao serviço devocional transcendental, né? Que culmina no primeiro sintoma de êxtase, que é bhava, né? Que é assim, sintoma preliminar de amor a Deus, né? Então, para que você alcance, né, o gosto, né, o gosto superior, né, a alma corporificada pode se restringir do gozo dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Mas parando com tais atividades através da experiência de um gosto superior, ela se fixa em consciência, né? Então, se a gente procura seguir o processo, se seguir o processo, né, é científico. E o que é seguir o processo? Savai pum samparo dharmo yato bhakti adoksaje ahaituki apratirata yayatma suprasidati. Esse é o processo, né, que
a grande ocupação para toda a humanidade, o Parandharma, né? A suprema ocupação é o serviço devocional ao Senhor, né? Adhokshaje, ao Senhor transcendental. E como é que se faz, como é que se pratica esse serviço devocional? Existe um método científico de praticar o serviço devocional para que possa colher os frutos, os resultados do serviço devocional. E como é que é? Como é que é a metodologia? Esse serviço devocional, completo verso, tem que ser executado de forma ininterrupta e imotivada, sem desejos egoístas, né? Para satisfazer, para que o eu seja plenamente satisfeito. Então, para que possa assim, resultar, para que o serviço devocional, né, possa resultar em plena satisfação do eu, plena satisfação do eu, esse serviço ele tem que ser executado sem motivação pessoal, ou seja, sem desejo de ganho material, ou especulação mental, ou atividades frutivas, e de forma ininterrupta. Não é que vou tirar assim, né, uma semana de férias, né? Vou tirar um dia de férias, de folga. Não existe isso. É ininterrupto. Se você quer colher os frutos do serviço devocional, né, você não pode tirar um dia de folga, né, ou algumas horas. Eu vou dar uma relaxada aqui algumas horas. Você relaxa, mas meditando em Krishna. Sempre pensar em Krishna e nunca esquecer de Krishna, né? Você pode relaxar meditando em Krishna, nenhum problema, né? Você pode relaxar, né, ouvindo o Mahabharata, gravado por Haridashina no YouTube, no canal do YouTube do Haridashina, que é super relaxante, o Mahabharata, né? Ouvindo sobre as glórias de Satyavati, né? O imperador Vasu, né? Como é que é? O Parishata Vasu, né? As glórias do rei Shantanu, né? Shantanu, a esposa e rainha do imperador Vasu, né? A poderosa Girija, a rainha Girija, que lutou ali bravamente com seu esposo na invasão dos Asuras, dos demônios, né? Com o rei Vasu, a rainha Girija, ela lutou junto. Guerreira, Kshatriya, né? Que é o feminino de Kshatriya, né? Kshatriya é o feminino de Kshatriya. E ela, Girija, a rainha, lutou junto, né? Ele recebeu uma nave, uma Vimana, assim, no estilo de Kardama Muni, né? Ele recebeu esse aeroplano do rei Indra, né? Com todas as armas místicas para rechaçar a invasão dos Asuras. O rei Vasu recebeu, e a rainha ali com ele. Então você vai relaxar ouvindo essas histórias, né? E você não perde a consciência de Cristo. Você vai estar o quê? Como Krishna falou, nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim, plenamente consciente de Krishna, tá? E aí você obtém a Haituki Apratihata Yayatema Suprasidati. Aí sim, você vai, né, satisfazer plenamente o eu e vai cortar, né? Você vai cortar a corrente. Como é que é? Você vai cortar. Meu Deus, esqueci. A corrente. Eu esqueci agora. Você corta o fluxo da corrente das reações pecaminosas, das reações materiais, do samsara, né? Por você estar absorto, você está imerso na consciência de Krishna, plenamente consciente de Krishna,
Você então, a partir daí, você vê o eu, o verdadeiro eu. Você passa a ver o seu verdadeiro eu. Você tem, né? Raja Vidya, Raja Gorrião, Pavitrão, Midão, Utamão, Pratyaksha, Vagamão, Dharmião. Então você tem a percepção direta do eu. Você vê o eu, verdadeiro eu. Né? E assim você corta, né, o fluxo da corrente das atividades frutivas, né? E você se liberta do samsara, da rede do samsara. Né? E você, então, mesmo nessa vida, mesmo nesse mundo, né, você passa a agir com o corpo, a mente, a inteligência e palavras na consciência de Krishna. Isso é liberação. Você é liberado, mesmo nesse corpo, mesmo que aparentemente esteja se ocupando em atividades materiais. Hare Krishna. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou ficar por aqui. Então, nós temos aqui Sundarangi Devidasi, minhas reverências. Parikshit, minhas reverências. Paravyoma Prabhu, minhas reverências. Deixa eu aumentar aqui o... Fernando Araújo, minhas reverências. Bhaktinval, minhas reverências. Sanatana Dharma, minhas reverências. Todas as glórias, a Shri Shri Guru Goranga Shela Prabhupada. Bhakta Cleo, Haribou, minhas reverências. Ojhasui, Shela Prabhupada Kijaya, minhas reverências, Ojhasui. Vanchakalpa Tarubescha, Kripa Sindhu Biaeva Patita Não Pavanebio, Vajna Vebio Namanamaha. Ojhasui, passatempos didáticos para nós, almas condicionadas. Compreender a grandeza de Shri Krishna. Assim, naturalmente, né, tudo que Krishna faz, tudo que Deus faz, né, é assim, é atintya, né? Logo, tudo isso são ensinamentos, tudo isso é um programa educacional, né? Krishna, assim, ele nem está assim, preocupado com isso, né? Isso é natural, é espontâneo. As ações de Krishna, as atividades de Krishna, né, naturalmente, espontaneamente, elas são didáticas, elas são, né, educacionais, são ensinamentos, são correções, são alertas, advertências, né, e correções para nós. Né? Então, é só prestarmos atenção que nós vamos nos corrigir, nos purificar, nos aperfeiçoar. Porque nós somos partes integrantes, né, do Senhor Supremo. Então, tudo que Deus faz é bom. Né? E assim nós vamos, ao ouvirmos Krishna Katha, né, como Deus ele é absoluto, todo esse processo, todo esse programa, né, é pleno, é saturado de misticismo, de Atintya Shakti, né, potência inconcebível. Então isso nos afeta, né? A nossa consciência de Krishna, ela vai despertando. Shravana Kirtana Vishnu Smarana. Esses 3 passos, né? Esses 3 passos nos leva à realização de todos os demais angas de Bhakti. Esses 3 passos, Shravana Kirtana Vishnu, né, nos leva à consecução, à realização de todos os demais angas, né, completando os 9 angas de Bhakti. Nava Vida Bhakti.
Tá o Daniel Bhagavad Gita 10:9. Matita Madgata Prana Budayam Parasparam Kathayam Tastamam Nityam Tushanti Charamanticha. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente dedicadas a meu serviço. E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo. Né? E isso é uma recomendação direta da Suprema Personalidade de Deus, Shri Bhagavan, o bem-aventurado Senhor. Minhas reverências, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Marcelo Magalhães, Parikshit, nosso webmaster transcendental. Alguma coisa foge dos arranjos de Krishna, né? Aí não seria, né, a verdade absoluta, o onipotente, sua majestade, né? Suas onipotências, né? Suas onipotências, o Adhoksaja, né? O Swatantra, o Purushottama, né? O Atilta, o infalível. Aí ele não seria infalível, né? Krishna é Atilta, ele é infalível. Nem um fio de cabelo, né, escapa da consciência de Krishna, do conhecimento de Krishna. Nem um fio de cabelo. Imagina, né? Imagina quantos fios de cabelo, isso incluindo os animais, né? Então nenhum fio escapa ao conhecimento de Krishna. Isso é Krishna. Ele é, né, Atilta, né? O infalível. Infalível. Gente, infalível. Onipotente. Imagina? Onipotente. Né? Atintya Shakti. Potência inconcebível. Podemos um dia também não ser afetado pelas dores desse mundo se você agir com o corpo, mente, inteligência e palavras. Se você agir em consciência de Krishna, você é liberado. É liberado. Liberação é isso, né? Você se libera de todos os inconvenientes, de todos os condicionamentos materiais, né? Mesmo dentro do mundo material, né? Embora esteja ocupado, né, aparentemente em atividades materiais. Mas se você está ocupando tudo... Tem um outro verso também bem legal, eu gostaria de apresentar para vocês, de Rupa Goswami, né? Esse também é bastante pertinente. Anasaktasya Vishayam Yataham Upayunjata Nirbanda Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. Quando a pessoa não se apega a nada, mas ao mesmo tempo tudo que aceita, utiliza em relação a Krishna, ela não se apega a nada, mas ao mesmo tempo tudo que aceita, utiliza em relação a Krishna, utiliza, né, no serviço devocional a Krishna, ela está corretamente situada acima do sentimento de posse, que é um outro grande problema, né? A falsa concepção, né? A falsa concepção de sentimento de posse, isso é um problema sério. Isso nos faz, né, ser punidos, porque isso nos coloca, né, configura-se crime, atividade criminosa, né? Você está se apropriando, né, dos bens do proprietário supremo, que é a Suprema Personalidade de Deus, porque
Krishna é o proprietário, né? Esse sentimento de posse, ele é problemático, ele é demoníaco, né? E nós somos punidos. Mas se você age sem apego, né? Desinteressado, indiferente aos bens materiais, ao mundo material, mas tudo que você utiliza, tudo que você aceita, você utiliza, você ocupa no serviço, você ocupa em relação a Krishna, se utiliza em relação a Krishna, você está corretamente situado acima do sentimento de posse. Rupa Goswami, né? Rupa Goswami. Jagyartha karmano niyatra lokoyam karma bandanaha tadartam karma kautenya mukta sangha samachara. Bhagavad Gita 3.9. Né? Deve-se executar o trabalho como um sacrifício a Vishnu, pois do contrário o trabalho nos ata a este mundo. Olha aí, ó. Né? Tem o trabalho executado por aqueles, né, que estão, que consideram que são proprietários, consideram donos, consideram que, né, possuidores dos bens desse mundo. Esse trabalho nos ata, nos enreda. Karma bandhanaha. Você é enredado, cativeiro material, né? Ó filho de Kunti, Arjuna, né? Ó filho de Kunti, deve-se executar o trabalho para a satisfação dele, né? Dessa maneira, você se torna desapegado e livre do cativeiro. Você se desapega, né? Você se torna desapegado e livre do cativeiro. Então devemos executar o trabalho para a satisfação dele, de Krishna. Isso é jagya, isso é sacrifício. Ou seja, sacrifício. Você, né, você sacratiza a sua ocupação, o seu ofício. E aí você então entra, se situa, é elegível, né, no sistema de Varnashrama Dharma. Então, respondendo à pergunta de Parikshit, Parikshit. Tem mais aqui, né, do Parikshit. Podemos avançar na espiritualidade sem estar investindo bom tempo na prática da Japamala. Sem o Japamala, né, você não consegue cultivar as regras e regulações. Muito difícil, em Kali Yuga, seguir as regras e regulações, né, sem o suporte. É a japa que nos dá esse suporte. Né? É muito difícil você dormir cedo, acordar cedo, e antes do sol nascer, você executar práticas meditativas, práticas espirituais, você ter uma ocupação mística, contemplativa, devocional, você manter a sua mente ocupada devocionalmente, espiritualmente, né? E fazer isso de forma ininterrupta, sem folga, né? A Aituki Apratihata, né? E sem desejo de reconhecimento, prestígio, falso prestígio, ganho material, né? Segundo os sábios, né, a pessoa engajada, né, no serviço ocupacional último nunca deve usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Nunca! Segundo os sábios e segundo os shastras. Né? Então, para você manter isso tudo, levar uma vida regulada, uma vida com regras, e não uma vida aleatória, deixar a vida me levar, né? Uma vida na ignorância, em rajas e tamas. Uma vida sobre regras e regulações é uma vida em sátua. Em sátua. Não?
Isso sem japa é impossível. Impossível. Não há a menor possibilidade. Né? Nem que seja 8 voltas, mas bem cantadas, isso te dá força espiritual, né? Assim, e gradualmente você vai conseguindo cantar, aumentar os números de volta. Então, seguindo aqui, Livorno Betelho, Hare Krishna, Radhe Radhe, Sundarang Devidasi, grata pela aula, cheia de conteúdos maravilhosos. Jai, Hare Krishna. Então, todas as glórias e todas as glórias. Ainda não, vou ver aqui o pessoal do Instagram. Então, Otisnala foi a primeira, não sei se é homem ou mulher, não dá pra, acho que é homem. Otisnala. Foi o primeiro a entrar. Guia da Chapa da Diamantina. Guia da Chapa da Diamantina. Peraí, Guia da Chapa da Diamantina. É Carla Cristiana Geronto. V. Quaiato. Bassataki. B2, cara, esse nome é muito doido. Galera, viaja legal, né? B aqui, ó. B2 Patel 22. Iskon Soron. Iskon Soron. Hare Krishna. Iskon Soron. M. Luizaer. Tiago Ribeiro Santo. Oh, finalmente um nome. Litovico. Outro viajando também. Bhagwat Bhakti. Raquel Polis Chuki. Claudinha Siqueira. Bhagavantatu. Adão S. Marcílio Deck. Marcílio Deck. Beto Oscar. Aguni Paola. Anjo Madame. A todos bem-vindos. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Todas as glórias Shila Prabhupada. Jai, todas as glórias Shila Prabhupada. Parikshit. Todas as glórias de devotos reunidos. Hare Krishna.